Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui atendendo a pedidos. Resolvi gravar esse vídeo com a resolução das questões de literatura que foram cobradas no vestibular da Federal do Paraná 2020/2021, prova acontecida no dia de ontem, 18 de julho de 2021. Por conta da pandemia, a prova teve um adiamento aí de mais de 7 meses. E olha só, a abstenção de mais de 41% dos candidatos, realmente uma abstenção muito alta. Mas, independentemente disso, a prova aconteceu, as questões foram aplicadas e nós vamos corrigi-las. Tudo bem? A gente vai olhar item por item, obra por obra. Não vamos entrar em muitos detalhes, tá? Porque muitas vezes o aluno pergunta assim: professor, eu entendi o gabarito, mas por que tal questão está errada ou por que tal questão está certa? É isso que a gente vai ver, tudo bem? Se por acaso você tiver uma dúvida um pouco maior, um pouco mais, digamos assim, cheia de detalhes, manda um comentário aí pra gente, que a gente responde depois, tudo bem? Já vamos então projetar a prova na tela para vocês. Ok, moçada, prova na tela, prova fornecida pela própria Universidade Federal do Paraná há alguns minutos, já com gabarito inclusive, né? Gabarito esse que é, por enquanto, provisório, mas pelo que eu vi aqui, certamente será confirmado aí como gabarito oficial, tá bom? Então, a primeira questão que a gente vai ver é a número 13. Só um detalhe, tá? Essa numeração aí, galera, ela pode mudar de prova para prova. São vários modelos de prova, tá? Então, pode mudar a numeração e pode mudar a disposição das alternativas, tudo bem? Então, confira pelo enunciado. Olha só, a respeito da temática da violência nos contos de Sagarana de Guimarães Rosa, assinale a alternativa correta. Essa questão, na minha modesta opinião, foi a mais complicada para o aluno, porque é um livro de contos, o aluno tem que conhecer todos os contos, e aí há uma certa confusão. E o objetivo é esse mesmo, o objetivo do elaborador da questão é tentar te confundir. Então vamos lá, na letra A diz assim: em Minha Gente, o narrador vai visitar o tio numa região rural e acaba testemunhando um assassinato à foice que tem motivação política, ligado ao envolvimento da família com a disputa eleitoral que está em curso na região. Pessoal, eu até anotei aqui porque isso aqui é um detalhe muito específico. Vamos combinar. O narrador, ele assiste ao assassinato de um cara chamado Bento Porfírio. O Bento Porfírio foi morto por um sujeito chamado Alexandre, não por questões políticas. Na verdade, o Bento ele estava se relacionando com a esposa do Alexandre, o Alexandre descobriu e acabou matando o sujeito. Mas ele, de fato, testemunha esse assassinato, porém, não tem nada a ver com a disputa eleitoral. Na letra B diz assim: em duelo, a violência é um círculo vicioso, já que a mulher de Turíbio comete adultério com Cassiano, o que leva o marido a matar por engano o irmão do amante. A partir daí, Turíbio e Cassiano passam a se perseguir longamente e os dois acabam morrendo. Correto. Em duelo, nós não temos um duelo propriamente dito. Porém, ambos morrem, certo? Por questões diferentes aí, mas ambos acabam morrendo. Letra C. Em O Burrinho Pedrez, um dos vaqueiros que saem de manhã para conduzir a boiada do fazendeiro Major Saulo até a cidade para embarcar no trem de carga, planeja a morte de um companheiro por ciúme de uma moça, mas só executa o crime à noite, na volta para a fazenda. Bom, aqui está se fazendo referência a dois personagens, o Silvino e o Badu. O Badu, de fato, o Silvino, na verdade, ele planeja a morte do Badu porque o Badu está se envolvendo com a mulher do Silvino, mas não há a execução desse crime, ok? Então esse crime não acontece. Letra D. Em A Hora e Vez de Augusto Matraga, o protagonista é um homem violento que acaba ele próprio sendo vítima de uma tentativa de homicídio ao qual sobrevive. Esse acontecimento leva a uma mudança radical e ele abre mão definitivamente de seu comportamento violento. O que invalida a letra D é o adjetivo definitivamente. Veja,
De fato, Augusto Matraga sobrevive a uma agressão, eu não sei se eu posso chamar de tentativa de homicídio. Ali foi uma agressão generalizada, rapaz, né? Um monte de cabras se juntaram, bateram no cara, jogaram num barranco, todo mundo achava que ele tinha morrido, mas ele sobreviveu. Ele passa, depois disso, a levar uma vida caracterizada pelo bem, mas no final ele comete um crime, ele mata o líder de um bando, o Joãozinho Bem-Bem. Né? Letra D, ou letra E. Em Corpo Fechado, citam-se casos de vários valentões de uma pequena cidade, mas o tom é de humor. E a violência não é diretamente encenada, já que o personagem principal é um rapaz que não tem medo dos valentões, porque desde pequeno tem o corpo fechado por um feiticeiro. O personagem principal do Corpo Fechado, ele é um tremendo de um covarde, certo? E ele manda fechar o corpo dele, ele procura lá um feiticeiro, o Tonico das Pedras Águas, para fechar o corpo dele. Então, o corpo dele não é fechado desde a infância. E com o corpo fechado, esse cidadão, ele pega lá uma faquinha bem pequenininha e mata o valentão. Então, a cena da morte do valentão é encenada de forma direta. Tudo bem? Então, neste caso, a resposta correta está aqui, a letra B. Ok? Questão 14. Eu vou andar com o texto aqui na tela, pessoal. Livro Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. Na letra A diz assim: os eventos se sucedem de modo linear, começando com a narrativa da infância do protagonista no Maranhão e culminando com sua vida boêmia na capital. Pessoal, veja, a narrativa de Casa de Pensão, embora nós consigamos, né, os leitores conseguem perceber uma linearidade. O que é linearidade? Começo, meio e fim. Né? A narrativa não é exatamente linear. Ela, né, tem aquelas coisas, vai e vem no tempo, sabe como? Então ela não é exatamente linear, não. Na letra B, a descrição minuciosa da construção e do apogeu da casa de Madame Brizard contrasta com a narração de episódios do cotidiano agitado dos hóspedes. Veja, a casa de pensão, ela é de propriedade do João Coqueiro. A Madame Brizard tinha uma casa de pensão, ela conhece o João Coqueiro e ambos vão morar juntos e ela passa a administrar a casa do João Coqueiro. Então, a descrição dessa casa de pensão não é a casa dela. E outra, não é uma descrição de uma casa em que tem um certo apogeu. Não é esse o objetivo do texto. Tá? C. O motivo que leva Amâncio ao Rio de Janeiro ocupa papel secundário na trama, na qual tem destaque seus envolvimentos afetivos e sua situação financeira. De fato, o Amâncio ele usa como desculpa a ideia de ir para o Rio de Janeiro para estudar, mas na realidade, ele quer se livrar da vigilância ostensiva da família, em especial do pai, que pega bastante no pé dele, tá bom? Existe sim um destaque aos seus envolvimentos afetivos bem no começo do livro. São citados vários desses envolvimentos dele, ainda lá no Maranhão. E no caso do Rio de Janeiro, quando ele chega lá, ele é explorado pelo João Coqueiro. O João Coqueiro tem como plano principal tentar tirar o dinheiro dele. Né? Letra D. A passagem do tempo no romance é documentada pela trajetória das mucamas, da fazenda e dos escravos Sabina e Cora, desde a compra até a alforria deles. Veja, a passagem do tempo ela não é documentada, ela não tem relação direta com a vida desses escravos. Tanto que eles praticamente não ocupam muito espaço na narrativa. Tá? E finalizando, as histórias contadas pelos hóspedes são independentes umas das outras, o que torna o livro uma sucessão de contos unidos por uma mesma ambientação. Não é isso. Os hóspedes não necessariamente contam histórias. Alguns deles a gente nem sabe direito quem são. Tudo bem? Então, incorreta a letra E. Certo? Vamos agora para mais uma questão, envolvendo dessa vez o livro Clara dos Anjos. A Federal adora esse livro. Uma questão que tem a ver com os personagens da obra, os vários personagens
do livro. Primeiramente, a nossa protagonista. Clara dos Anjos é uma moça que tem 17 anos no início da trama. Viveu toda a sua vida no subúrbio e foi criada de maneira rígida, sem ter permissão para sair de casa sozinha. Sem comentários. Quem lê o livro sabe que isso aqui está correto. 2. Salustiana Baeta de Azevedo é uma mulher que se julga superior a todos os outros habitantes do subúrbio e que protege seu filho Cassie Jones, mesmo contra a vontade do marido. Também está correto. Item 2, ela de fato se acha, tanto que ela inventou uma história de que ela teria parentes na Inglaterra, por isso Jones, né, no nome do filho, no sobrenome do filho, que é inventado. Esse Jones não existe, eles não têm parente na Inglaterra, coisa nenhuma. Próxima questão fala do padrinho da Clara dos Anjos. Mahamak é um pequeno funcionário público, padrinho de Clara e amigo do pai dela. Desde o início da trama, Mahamak demonstra repulsa por Cassie Jones, que arquiteta seu assassinato. Perfeito. Inclusive, antes do Cassie Jones aparecer na casa do pai da Clarinha, né, do seu Manuel, ele comenta, circulam dossiês aí pelo Rio, mostrando que o cara era isso e aquele outro, entendeu? E finalizando a número 4, Cassie Jones é um cantador de modinhas malandro típico do Rio de Janeiro, do início do século XX, capaz de circular com desenvoltura tanto no subúrbio onde vive, como no centro da cidade. Esse item está incorreto, pessoal, pelo seguinte motivo. É aquela cena em que o Cassie Jones sai da periferia do subúrbio e vai até o centro da cidade, caminhando de a pé. E o que acontece? Caminhando de a pé foi bom, né? Mas vamos lá. Uma pequena redundância. Senhores, o Cassie Jones, ele não se sente bem na cidade. Tá? Na periferia, ele é um cara que se acha bonito, elegante, agradável. Porém, na cidade existem muitos outros caras mais bonitos que ele, mais elegantes e mais agradáveis. Portanto, o item 4 está errado e a resposta correta, neste caso da prova fornecida pela UFPR, é a letra D. Espero que vocês tenham ido bem, gente, né, nas questões. E vamos finalizar com o relato de um certo Oriente, do Milton Ratum. Lembrando que, normalmente, a Federal ela tem 6 questões de literatura, mas como essa prova ela foi uma prova diferentinha, ela tem 4, né? Bom, aqui nós temos questões envolvendo não apenas o enredo, a historinha do livro, mas outros elementos. Uma bela questão essa daqui. A letra A diz assim: a narração do atropelamento da menina Soraya, que é aquela menina surda-muda, exemplifica o registro predominante ao longo de todo o romance. Relatos de memórias apresentados em linguagem poética, contendo lacunas que impedem saber exatamente o que aconteceu. Você está vendo aí, a Federal considera como correto o item A, porque realmente existem vários narradores, cada narrador faz o seu relato nessa obra, e muitas lacunas, né, não são preenchidas. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. O único pormenor aqui, uma coisa minha, né, é esse tal da linguagem poética. Eu não acho que a linguagem seja exatamente poética, mas, enfim, as outras alternativas apresentadas estão muito fora né, do que a gente pode considerar correto. Tá? A letra B diz assim: a leitura em conjunto dos vários depoimentos que compõem a obra esclarece detalhes desconhecidos de um ou outro narrador. Isso está errado, desfazendo assim os mistérios relativos ao passado da família de libaneses cuja matriarca Emily teve morte trágica. Não está certo isso. E a morte da Emily foi um acidente, ela tropeçou e bateu a cabeça. Letra C. Muito boa essa questão aqui, tá? Ela relaciona a produção da obra, ou o enredo da obra, à temática. A temática não, né? O contexto social, estético e artístico, histórico. Bom, a obra é representativa da literatura regionalista de cunho social, por ter como tema a desagregação de uma família de imigrantes libaneses,
motivada pelo prejuízo econômico que tiveram em suas atividades comerciais. Assim como Manaus, eles não resistiram ao declínio causado pelo fim do ciclo da borracha. Então vamos por partes. Primeiro, não é literatura regionalista, certo? A narração acontece fora do eixo Rio-São Paulo, acontece em Manaus, mas não é considerada regionalista. Ela é uma narrativa urbana, tá? Outra coisa, não é de cunho social. A gente pode dizer que ela é de cunho psicológico, em virtude da memória seu, né? A espinha dorsal da narrativa aí, né? Desses vários relatos apresentados no livro. Outra coisa, está dizendo que a desagregação da família tem a ver com o prejuízo econômico que tiveram em suas atividades comerciais. Não é verdade. A loja parisiense é uma loja que sempre sustentou a família. Depois da morte do marido da Emily, que cuidava da lojinha, a filha assume a gerência, os lucros inclusive aumentam, mas ela resolve vender a lojinha, tá? Letra D. Alguns descendentes de Emily foram excluídos do convívio familiar por adotarem atitudes rebeldes, motivadas por diferenças religiosas. Uns optaram pela religião muçulmana do pai, enquanto outros adotaram o cristianismo da matriarca. Veja, esses descendentes da Emily, os filhos, né, não foram excluídos do convívio familiar. Eles saíram por vários motivos, tá? Mas não por terem sido expulsos, e não tem a ver com as diferenças religiosas também, tá? E finalizando, o romance alterna a apresentação de espaços considerados exóticos, como a floresta amazônica e a cidade flutuante, com cenas que se passam em paisagens urbanas europeias, nas cidades onde a narradora principal e seu irmão biológico moraram. Vamos com calma aqui, tá? A parte que fala da floresta amazônica, da cidade flutuante, até aparece. Não é assim tão frequente, mas aparece. Agora, paisagens urbanas europeias, nós temos no livro quando se fala da Alemanha, por causa do fotógrafo Dorner, e de Marsella, na França, que é um momento em que a Emily e os irmãos desembarcam, né, quando saem do Líbano em direção ao Brasil, mas é algo muito rápido, tá? Outra coisa, está dizendo que a narradora principal e o irmão biológico moraram. Gente, a narradora principal, ela nasceu em Manaus, passou a infância em Manaus e depois foi para São Paulo e ficou numa clínica lá. O irmão biológico dela, sim, mora na Espanha, mas não há descrição dessas paisagens ali, ok? Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado aí por terem assistido ao vídeo. Se vocês tiverem dúvidas mais específicas, por favor, deixem aí nos comentários e a gente se vê por aí. Tudo bem? Grande abraço, boas leituras, bons estudos e até a próxima. Tchau, gente.